Por favor, fãs de Legião, são todas as canções, todas, não falta nenhuma, todas as canções lá, até as que até pode sair, as que não saíram. Então, fãs de Legião que estão aí em cima. Vamos andar de cima do prédio. Ele é um lasco! Renato Russo tem diversas canções que nunca foram publicadas, ou às vezes em cadernos, alguns fragmentos, alguma coisa que ele não utilizou, mas que ele usou em momentos depois, ou alguma coisa que ainda pode estar por vir que a gente não sabe. Algumas foram lançadas até com aquele grupo lá, o Urban Legion, enfim, foi lançado o Apóstolo São João e foi lançado também Mariane 2, e alguns podem estar por sair por aí, o Cadu Lambach tem algumas coisas ali, tudo, não é? Ou seja, tem muita coisa do Renato Russo para sair ainda. Mas será que tem alguma coisa que a gente nunca ouviu e que tem algum indício do que seja? Hoje eu vou trazer para vocês o caso do Blanche Van Gogh. E por que eu vou trazer esse caso aqui? Porque é o caso de músicas que ele provavelmente pode ter que sejam do Renato Russo. É controverso, muita gente acha que pode não ser, por isso esse vídeo eu peço de fato, fique até o final e deixe o comentário depois, deixando a sua opinião para saber o que você pensa com relação a esse caso, se de fato essas canções são do Renato Russo ou se não são. Hoje a gente vai trazer o caso do Bom Jardim, que é uma música que seria uma música inédita, uma letra inédita do Renato Russo. Eu trouxe esse caso porque eu coloquei esse caso lá no nosso livro. A gente vai lançar o livro, provavelmente a gente vai lançar o Catarse lá na metade de julho, tá bom? Então na metade de julho deve vir o Catarse pra vocês aí, e lá vocês vão ter em primeira mão diversas canções do Renato Russo, na verdade, até onde se sabe, todas as canções estarão lá. Inclusive até essas daí que ainda são esboços, que pode existir, que pode não existir, casos controversos, a gente fez questão de colocar lá, né, para mostrar que existe ainda muita coisa com relação à obra do Renato Russo. Então, sim, meus amigos, se você quer esse livro aí, já deixe lá, ó, sem compromisso nenhum, você pode ir lá no nosso Catarse e você pode colocar o avise-me quando lançar, né, apertar o botãozinho lá e ficar esperando, ficar numa fila de espera lá. Não é nem fila de espera, é só uma espera, enfim, que você vai ser notificado quando começar, de fato, esse Catarse, né, essa campanha aí pra gente conseguir financiar esse livro, tá bom? Nesse livro vai ter, de fato, todas as canções do período do aborto elétrico, Trovador Solitário, todas as canções de todos os discos da Legião Urbana, todas as canções solo que ele fez, sobras por aí, né, canções que foram para outras bandas, enfim. Vai ter lá o apanhado completo dessas canções. E entre essas canções, tem lá o caso do Blanche Van Gogh, que eu vou mostrar para vocês aqui, vou apresentar uma matéria em que ele canta um pedaço de Bom Jardim. E sim, no nosso livro, a gente transcreveu esses pedaços do Bom Jardim aí para quem quiser ver direitinho como é que é essa canção, tá lá para quem tiver o livro também, tá bom? Que a gente conseguiu extrair dessa matéria. Mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Vocês devem estar se perguntando, algumas pessoas devem estar se perguntando quem é Blanche Van Gogh. Então vamos lá. Antes de começar a matéria aqui, apesar que a matéria meio que vai dizer também, ele é o vocalista do Cogumelo Plutão, líder do Cogumelo Plutão, aquela banda que teve aquele sucesso do Esperando na Janela, lembra? Você é a estrada, a gente não pode cantar muito não, porque senão a gente toma direito autoral, não é? Inclusive, a matéria que eu vou mostrar pra vocês é uma matéria da Record, então muita coisa que a gente vai ter que tirar porque eles utilizam canções ou do Cogumelo Plutão, né, canções da Legião Urbana, então a gente vai ter que pular algumas partes e a gente também, assim, vai torcer muito, mas muito mesmo, pra não pegar direito autoral aqui na matéria toda em si. Ô Record, ajuda nós aí, tá bom? Essa matéria também tem muito tempo. E o Blanche Van Gogh, ele teve uma amizade com o Renato Russo, isso é mostrado até na matéria fotos aqui, então ele teve ali um momento com o Renato Russo e ele, meus amigos, ele diz que ele tem pelo menos 16 canções, letras inéditas do Renato Russo. E aí é que começa uma briga intensa, porque a Legião Urbana Produções, né, que é administrada pelo Juliano, o herdeiro do Renato Russo, não reconhece essas letras como sendo do Renato Russo, dizendo que ele pode ser ali uma espécie de aproveitador. Mas assim, para além dessas reclamações oficiais dessa empresa do Juliano aí, a gente também tem a questão de que, de fato, o Blanche Van Gogh teve com o Renato Russo um período, não dá pra saber se nesse período de fato surgiram muitas letras e tudo, como ele afirma, mas o que dá pra ver é que no ECAD, oficialmente, se você for lá, você encontra 3 composições assinadas por Renato Russo e Blanche Van Gogh. São as composições Labirinto de Cimento, Selvagens, da qual eu não faço a menor ideia, só tá lá escrito Selvagens, e Menores Abandonados. Dessas canções, o que se sabe? Não se sabe muita coisa,
O que se sabe é que labirinto de cimento é um termo utilizado numa canção lá do período do aborto elétrico, uma canção chamada Metrópole, que não é o Metrópole que entra no disco 2 da Legião Urbana, é uma outra versão, uma primeira versão, em que ele fala lá o momento que as crianças vão brincar num labirinto de cimento. Então, como o Renato Russo gostava de reaproveitar ideias, coisas que foram descartadas, ele continuava trazendo para outras canções, Labirinto de Cimento parece ser uma canção de fato aí do Renato Russo, mas não sabemos que canção é essa. O Blanche Van Gogh, inclusive, afirma ter gravado com o Cogumelo Plutão já essa música, mas nunca soltaram, sabe-se lá por quê, deve ter dado embrólio também aí com a família, alguma coisa judicial. Selvagens, de fato, eu não sei nada, e Menores Abandonados, a gente sabe que o Renato Russo fez uma música chamada Menor Abandonado, que ele gravou numa fita que ele fez junto com André Pretórios, ali no início dos anos 80, uma fita que ele mandou de presente pra namorada do André Pretórios, né? Era um presente pra ela, né? Como se fosse uma espécie de carta. A Dini, né? A namorada do André Pretórios, porque ela estava em outro país, né? Eles estavam separados geograficamente e a saudade fez com que eles dessem esse presente pra ela. Ali o Renato apresenta algumas canções, inclusive é dessa fita que a gente tem a história de Gente Obsoleta, uma música da Legião, uma música que veio desencadear na melodia de Tempo Perdido. Você tem Azul ali, que é uma balada lindíssima. Algumas canções são cantadas ali e tem uma canção chamada Menor Abandonado. Então, Menores Abandonados parece com Menor Abandonado ali, parece uma ideia reaproveitada também. Essas três canções, oficialmente, são de Blanche Van Gogh e Renato Russo. E isso dá indício de que, de fato, uma relação de composição houve. Só que a história que a gente vai contar é de uma outra composição. É de uma composição chamada Bom Jardim. E aqui, sim, está envolto de muita polêmica, que a matéria vai mostrar pra vocês. Eu não vou entregar tanta coisa assim, a matéria vai mostrar pra vocês. Se a gente tiver que cortar muita coisa na matéria, paciência, eu já contei a história pelo menos aí. Aí se cortou tudo agora, vocês vão saber depois, né? Bom, vamos lá. Eu vou trazer aqui a matéria da Record, né? Uma matéria de muito tempo, e aqui eles vão começar mostrando a Cogumelo Plutão, ó. Eu já tenho que parar aqui porque direito autoral vai comer solto. Então vou pular a parte em que tá tocando aqui a música do Cogumelo Plutão. Ano 2000. Está um personagem excêntrico, polêmico. Preciso me encontrar, sabe? O cantor e Esse trecho que ele tá cantando aqui já é da música Bom Jardim, essa suposta música inédita de Renato Russo. E aí você vê aqui o trecho: preciso me encontrar, saber que eu sou, enfim. Então esses trechos, tudo, a gente conseguiu extrair dessa matéria e trazer em partitura para vocês no livro também, para que vocês tenham esses fragmentos aqui, porque ele não deixou tocar essa música inteira, evidentemente, a matéria não pôde tocar a música inteira, trocou fragmentos, e esse fragmento está transcrito lá no nosso livro, tá bom? o compositor Blanche Van Gogh é um dos 10 artistas que mais arrecadam com direitos autorais no Brasil. Deixa eu pular essas canções, porque essas aqui já são gravadas. Beijo. Ele é gravado por sertanejos, tá, gente? Tem aquela música... Tem mais de 300 músicas hoje na boca. Eu gravei muitos sucessos, né? Mas nem tudo que é de sucesso é do Cogumelo Plutão. Tem coisas que eu faço para pessoas, assim, como compositor. Blanche tem uma vida misteriosa. Não costuma falar o nome verdadeiro, a idade. Pouco se sabe sobre a vida pessoal dele. De acordo com o músico, ele já fez de tudo um pouco. Você tem uma carreira fora nas artes plásticas e a coisa está crescendo lá fora. E eu também sou escritor e militante também, né, ecológico. Blanche diz ter sobrevivido a uma doença grave. Eu tive um problema de saúde, de aneurisma. Eles vão contar naquele toda a história, momento, tá, gente? que me tirou do mercado após Porque é uma 2 matéria anos. que vai visitar o Blanche Van Gogh, tá? Então vai falar sobre a trajetória dele, o problema que ele teve de saúde, que teve que dar um hiato aí na banda Cogumelo Plutão. Então a matéria, geralmente, ela conta toda a trajetória ali, do carinha, do personagem que tá contando a história. Existe uma narrativa sendo montada aqui. Mas esse é o Blanche Van Gogh, né? E ele é o cara que, de fato, ele tem diversas canções, né? Vocês vão ver aqui daqui a pouco, que é aquela música Eu Quero Mais É Beijar na Boca, que foi sucesso na voz da patética, da ridícula Cláudia Leite. Então essa música, ela é composta pelo Blanche Van Gogh. Vamos lá. Agora, depois de alguns anos longe dos palcos, ele quer retomar a carreira artística e vai fazer isso recriando a banda em que se tornou conhecido, o Cogumelo Plutão. Eles tocam toda hora a música, gente. É a mesma música. O compositor conviveu com grandes nomes do rock nacional. Nessa foto, Ó. aparece ao lado
Aqui você tem indícios, nem indícios, né? Aqui você tem provas de que ele teve junto e tudo. A primeira prova é de fato essa foto aqui. Vamos lá. Gente, fãs de Legião Urbana agora devem estar loucos aí já, querendo comentar. Comentem o que vocês pensam desse caso aqui. Esse caso é De intrigante. Renato Russo. Da amizade com o vocalista da Legião Urbana, teria ficado este par de detalhe. óculos. Tem gente falando sobre a capa do nosso livro, né? Que tem uma coincidência com a capa da Juliane Mucuri, e de fato tem, porque esse símbolo do óculos é um símbolo muito legal. E eu queria uma coisa que fosse símbolo muito claro desse compositor, e o óculos é a coisa mais perto. Porque a gente não pode botar fotos, né? Fotos podem dar problema de direitos autorais, a gente vai evitar ao máximo esses problemas. Por isso que no livro você vai ter análise das letras, das músicas em si, mas sem colocar as músicas em versos, para não dar problema também, nenhum problema de direito, a gente está longe de tudo isso. Então são as histórias das canções, mais uma breve análise de todas elas. E essa matéria inspirou nossa capa, porque é muito legal isso aqui, ó. Os escritos tem muito a ver com o que a gente está fazendo, né? Ó, aqui fica esse play aqui na frente. Mas enfim, o escrito é muito legal porque tem a letra e o óculos dele. Isso aqui foi mais ou menos o que a gente quis passar na capa, não é? Sem querer copiar a Juliane Mucuri, que muita gente tá achando aí, que o livro Renato o Russo, da Juliane Mucuri, que é um dos materiais básicos que a gente fez o livro também, foi um dos materiais de consulta, está na bibliografia do livro. Então, assim, eu peço desculpa, mas existe essa coincidência de capas aí. Mas não achei nenhum símbolo tão incrível para botar na capa além desse. Então, paciência, tá, gente? Peço desculpa, Juliane, de antemão, se por acaso ela achar que foi muito parecido com a capa dela. Mas a gente achou que ficou legal assim. Mas peço desculpa e aproveito para dizer que admiro profundamente o trabalho da Juliane Mucuri. Ela está na nossa bibliografia várias vezes lá, porque muitas coisas foi consulta nas fontes dela. É uma grande estudiosa de Legião Urbana que eu admiro demais. Então vamos lá? E óculos. E nessa época que eu tive Ele diz que ficou com óculos do Renato Russo. Vê o que vocês acham. com o Renato, Mas Blanche diz guardar uma relíquia ainda maior. tem uma música que eu fiz, na verdade, em 1989. Uma música chamada Bom Jardim. Foi feita com Renato Rocha, baixista da Legião Urbana. Em 1989, Renato Rocha e Renato Russo. Blanche concordou em apresentar essa música pela primeira vez. Mas será que a canção Bom Jardim é realmente uma música esquecida de Renato Russo? Pois é, aqui tá a pergunta da matéria e a pergunta que a gente faz para vocês. Eu vou trazer algumas questões aqui, tá bom? Primeiro que a dicção melódica é meio parecida, mas também é meio parecida com a do Blanche Van Gogh. A letra aqui, gente, é um pouco diferente da do Renato Russo, né? O que pode ter sido outra pessoa que pode ter escrito essa letra aqui, pode não ser um manuscrito original, teria que ter um especialista, né, em caligrafia para bater as caligrafias e ver se de fato existe aqui uma convergência. O teor da letra é um teor muito próximo do que o Renato estava fazendo em 89, que foi a data que ele falou que é um momento mais espiritualizado do Renato Russo e tudo. O que é estranho é esse lance do Renato Rocha. Renato Rocha sai da Legião em 89. Ainda em 89, ele traz o Renato Rocha de volta, sabe? Então, assim, essa é a parte um pouco mais difícil de crer, mas vocês vão ver a história que ele vai contar aqui, que vai continuar essa saga aqui, que vai trazer pra gente mais detalhes de como o Renato Rocha volta pra história. Há 4 anos afastado dos palcos, Blanche Van Gogh quer retomar as atividades com o Cogumelo Plutão. No período ele tava querendo voltar, tá bom? No período ele tava querendo voltar com a banda. Então, assim, essa música parecia que ia fazer parte desse trabalho. Porque essa matéria é meio de 2015, uma coisa assim. Já passou muito tempo. A formação não é a mesma de antes. Só o vocalista se manteve, o próprio Blanche. Porra, toda hora toca. Nestes tempos de retomada, ele passa boa parte do tempo no estúdio. E depois trabalha nas músicas, acompanha todo o processo. Mas por que eles precisam parar toda hora pra tocar a música, meu Deus do céu? Ele já viu que a música é essa. O que aconteceu? O Domingo Espetacular viajou até Florianópolis. Eles vão fazer a matéria, né? Vão na casa do menino, né? Florianópolis. Tudo bem? Olha só quem chegou aqui para receber a gente. Tudo bem? Sim. Você é a? É. Esther? E ele ali, quem é a Esther? Papai. Papai?
A gente pode entrar aqui na sua casa para mostrar um pouquinho mais da sua casa? Blanche não é casado, mas tem 2 filhas. Esther é a mais nova. A menina tem 5 anos e também leva jeito pra música. Olha a alegria dela. Tocando piano. Que coisa mais linda! O que você está tocando aí, Esther? O papai Blanche fica orgulhoso. Eu tenho uma outra filha também que toca muito, né, que é a Ellen, mas ela mora hoje em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e ela, assim como a irmã... Ó, a elas filha tocam também muito vai pro também, caminho da tem música, hein? As muito filhas instrumento. do Blanche Van Gogh, tudo Blanche indo procura pros ser um caminhos pai da música. presente. Conta que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e se mudou com a família ainda criança para o Rio de Janeiro. A lembrança dessa época não é Como eu falei, matéria vai sempre nada contar boa. a história inteira. Com muita ajuda da Eles minha precisam mãe, fazer meu pai storytelling. foi trabalhar numa das maiores empresas de bebidas do país e virou um grande empresário, né? E aí, infelizmente, aquele problema que acontece, né? Você ganha muito dinheiro, o que você faz? Abandona a sua família e vai assumir outra. Foi o que aconteceu na época. Isso foi uma mágoa muito grande que eu carreguei na minha vida, que até hoje eu não superei isso. A criança cresceu, mas não conseguiu deixar a tristeza. Aos 20 anos, Blanche era músico e morava em Brasília. Nesse momento, conheceu uma adolescente que daria inspiração para o sucesso Esperando na Janela. A história de Esperando na Janela começa em Brasília. Tá. Uma amiga minha Esperando na chamada... Janela, gente, vocês lembram dessa canção, né? Você é a entrada da minha saída. Eu não sei a letra. Você é a entrada da minha vida. Pela melodia você já deve ter pegado aí, se não procure aí. Esperando na Janela. Meg, do de Cogumelo 13 anos de Plutão. idade. Aí eu passava embaixo do prédio e sempre ela estava na janela. Eu passava e dizia assim, não tô legal, hoje eu tô triste, eu tô meio para baixo, assim, sabe? E ela sempre dizia, mas amanhã vai melhorar. Nada como um dia após o outro para você ver e entender que acima das nuvens cinzentas e sombrias sempre existe um sol bonito a lhe sorrir. De repente, uma notícia inesperada. Minha mãe me chama, era um amigo meu de Brasília me ligando, dizendo que a Meg tinha morrido. Um desastre de carro com os familiares dela. 5 pessoas morreram. Aí, toca a música mais uma vez, né? Vamos tentar pular aqui. Eu só tô com raiva disso porque isso me atrapalha. Porque toda hora tem que... Ó, a mesma imagem. A Eu não grava... quero saber. Momento, o mercado que eu estava adentrando ali era um mercado secular, de música secular, e eu tinha que falar Ele tá para contando a uma coisa história mais agora, que plural, essa né? música também Você tem- é o amor da minha... Ai, meu inferno! Ele tá contando que também essa música tem um cunho religioso e tudo, que ele queria fazer canções cristãs e tal, e como ele tava indo para um mercado mais secular, né, como eles chamam, que é o mercado não de música não evangélica, digamos assim, então ele resolveu fazer uma espécie de canção de amor. Escritório que arrecada direitos autorais de Blanche Van Gogh. Em algumas canções, o nome do autor é o de Ó, Carlos Henrique Oliveira de Vasconcelos Alves. Esse é o nome que tá lá no ECAD, naquelas composições que eu falei, Selvagens, Menores Abandonados, e também na canção Labirinto de Cimento, tá bom? Carlos Henrique Oliveira de Vasconcelos Alves, o Blanche Van Gogh. Mas Esperando na Janela não é o único grande sucesso. Peraí, Cláudia Leite a gente pula, né? Eu já falei que aquela bosta do Beijar na Boca é dele, né? Vamos tirar a Cláudia Leite, que Cláudia Leite não vai ter vez nenhuma no canal. Realmente, quer saber de uma coisa, minha filha? Eu quero mais beijar na boca e ser feliz daqui pra frente. Aí a outra, pra sempre, minha filha. Ele ouviu essa expressão e fez a música. Eu quero mais beijar na boca. Eu cantei o refrão, ele falou, hã? Foi assim, hã? Aí a gente trabalhou juntos nessa música. E foi sucesso internacional também. Foi, a Beijando a Boca acabou estourando Ó, com Cheyenne, que é um dos maiores ídolos, né, latino lá fora. vamos pular o Cheyenne também, gente. Cima, assim.
Meu Deus, a matéria toda hora corta pra uma hora é depoimento, outra hora é música, uma hora é depoimento, outra hora é música, uma hora é depoimento, outra hora é música, uma hora é depoimento, outra hora é pedido de like. Pedido de like tem lá também, gente. Os caras ficam pedindo like pro canal Musicalha, mas já naquela época eu fazia isso, então eu agradeço muito a Rei por ter dado o pedido de like aqui pra o canal Musicalha. Deixe seu like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para as notificações e considere ser membro aqui do canal e deixa o like mesmo, porque essa aqui foi mega improvisada, tá? Preparando para gravar o segundo disco, era show todo dia. Antes da crise, Blanche já sentia algumas dores. Desmaiei uma vez no camarim. Ele teve problema, tá? Um aneurisma aneurisma, cerebral é uma dilatação de uma veia sanguínea no cérebro. O rompimento causa um AVC, acidente vascular cerebral, e pode matar. Blanche diz que se tratou no exterior. Existe um cara com uma técnica maravilhosa nos Estados Unidos, de microcirurgia, que ele poderia te ajudar. Só que você vai ter que entrar para ser uma espécie de cobaia, porque ainda não está autorizado ainda em escala mundial isso, tal. Mas tem dado grandes resultados. E assim eu fui. Era muito pobre. Tudo teria dado errado. E eu vim de Natal, Rio Grande. Quando eu chego lá em Los Angeles, aí a coisa deu tudo errado, assim. Eu entrei em coma. Fiquei 8 meses na cadeira de roda. E naquele momento que eu estava muito mal no hospital, eu tive muita perda financeira por causa da cirurgia, sabe? Foram 2, 3 anos de sucesso que eu ganhei muito dinheiro. Isso aqui é um dado interessante. Nesse período complicado, Blanche diz que contou com a ajuda de um amigo famoso, que conheceu numa festa em 2002. Teve um momento crítico ao qual eu estava muito mal entre a vida e a morte nos Estados Unidos. E ninguém poderia mexer na minha conta bancária porque só eu tinha a senha, né, das coisas. E uma pessoa nesse ponto foi simplesmente sensacional comigo, quando soube que eu estava muito mal nos Estados Unidos. Chorão, da banda Charlie Brown Jr. Tá, eles vão tocar a música aqui do Chorão, mas ele disse que o Chorão ajudou ele. Depois desse aneurisma, 2 anos depois, eu tentei reativar o cogumelo Plutão. Chorão morreu de overdose em 2013. A família dele confirma que o músico ajudava muita gente, mas não sabe dizer se Blanche foi uma delas. Bom, se a gente teve que cortar essa parte por causa da música que eles colocam de fundo, a família do Chorão não reconhece que ele tenha ajudado o Blanche Van Gogh. Então, assim, tem também essas histórias que, olha, o Chorão me ajudou no período que eu tive doente e tal, só que a família do Chorão fala, olha, ele ajudava muita gente, mas não tem-se essa notícia de que ele de fato tem ajudado. Então aqui é outra família que não reconhece muito bem, assim, a relação com o Blanche Van Gogh. Vamos lá. Brasileira. Renato Russo, o líder da Legião Urbana. Os dois teriam se aproximado quando moravam em locais próximos no Rio de Janeiro. Algumas coisas eu trago hoje para mim, assim, como artista, porque eu aprendi muita coisa com ele. Ele foi um ensinamento maravilhoso na minha vida. Cara, era tão legal quando eu me encontrava com ele, quando a gente fazia música juntos. As fotos que Blanche guarda com carinho são de sessões em Renato estúdio de gravação. E a gente gravava no mesmo estúdio que a Legião estava gravando os 4 Estações. Blanche 4 Estações, período de 89, né? Ou seja, aquele período que ele tá falando aqui que a música Bom Jardim foi feita. Então, a narrativa tá começando a chegar num ponto, né? Batem as datas, né? A gente tem aí algum indício de que possa ter convergência de datas ali. Os 4 Estações estavam sendo gravados, estava ali, o Renato Rocha tinha acabado de sair, e aí ele vai falar que trouxe o Renato Rocha de volta. não quis gravar entrevistas sobre a especulação de que houve algo mais entre ele e Renato. Mas antes da entrevista, ele garantiu que nunca houve nenhuma relação além da amizade. O Renato era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que gostava muito da família, que ele gostava de levar, sabe, reunir as pessoas lá em Brasília, na casa dele, tocando violão, fazendo som. Eu sentia ele um pouco solitário, mas tinha uma coisa que eu jamais me esquecerei da frase, quando ele dizia assim, toda vez que eu estou com o Juliano, meu dia muda. Ele tinha um negócio com esse menino, sabe, o Juliano. O menino citado por Blanche é Giuliano Manfredini, filho do líder da Legião Urbana, e que hoje toma conta de todo o material relacionado ao pai. Agora vai tocar a música da Legião Urbana. Só que assim, eu não sei se ele faz esse afago, porque na verdade a Legião Urbana Produções Artísticas, que é do Giuliano Manfredini, não está reconhecendo nem essa história, nem as histórias com relação ao que o Blanche Van Gogh está falando, que tem algumas parcerias. Eu guardo com todo carinho. O óculos. Está aqui comigo até hoje. Posso ver?
Pode, por favor. Esse óculos aqui era do Renato Russo? Era um óculos que foi dele. Blanche cita outro ex-Legião Urbana, o baixista Renato Rocha. E diz mais, quando Renato Russo e Renato Rocha estavam afastados, ele teria tomado a iniciativa de reaproximar os dois. Aí um belo dia eu liguei para o Renato Rocha e tentei fazer essa ponte para ele ir lá conversar com o Renato Russo, na casa do Renato. O Renato até, então beleza, então traz ele aí, cara, mas não quero saber dele mais doidão não, fala para ele que chega de doideira. Foi assim, sabe? E aí o Renato Rocha foi. Aí o Renato ficou chateado, quando viu que ele estava meio bêbado. E aí, cara, tudo bem, não sei o quê. O Renato fez uma cara assim, tipo, não vai rolar não. Renato Rocha foi expulso do Legião Urbana em 1989. Mas eu sei muito bem aonde estou. Vivendo como morador de rua Teve no isso, né? O centro do Renato Rio de Rocha Janeiro. depois teve aquela matéria também da Record, que ele foi encontrado morando na rua e tudo. Teve um monte de problemas. Neste ano, Renato Rocha morreu de um ataque cardíaco em um hotel do litoral Ele paulista. faleceu, chegou a falecer, né? A amizade com Renato Russo e Renato Rocha teria deixado um fruto ainda inédito. E eu tenho uma música linda, maravilhosa, que na verdade é minha, de Renato Russo e de Renato Rocha. Blanche não permite Interessante, ele não vai permitir a reprodução completa, vai tocar um pedacinho. Esse pedacinho vai estar transcrito no nosso livro, tá? Em cifra e partitura, mas tudo que ele conseguiu, a gente conseguiu extrair dessa matéria e tudo que é tocado aqui. Mas tem isso, né? Seria um momento em que eles teriam se reencontrado e o Renato Rocha emplacou uma parceria com o Renato Russo e o Blanche Van Gogh. Será? Agora eu deixo pra vocês aí nos comentários, ou vocês fãs da Legião, será que essa história é verdadeira? Eu vi muita gente comentando que era picaretagem, que essa história não pode ser verdadeira e tudo, mas aqui a gente vai ter alguns desdobramentos ainda com relação às oficialidades, com relação à obra a reprodução da música inteira. O material foi editado pelo produtor musical do Cogumelo Plutão. O som da bateria foi colocado na música depois da gravação original. O restante, segundo ele, foi preservado. Blanche garante que a letra é dele, de Renato Russo. Ele, Blanche, ainda estaria na guitarra. Renato Rocha faria o baixo e a voz. A música tem o título de Bom Jardim. E o Renato estava com a ideia, pô, tô muito estressado, vamos fazer uma viagem. Aí naquele dia ele cismou com uma cidade chamada Bom Jardim, lá em Friburgo, porque ele já tinha estado lá, conhecia um caminho de uma cachoeira que ele só dizia que só ele sabia que caminho era esse. E o Renato Rocha estava ali, estava todo mundo, né, doidão, vamos fazer alguma coisa, não tinha nada para fazer naquele momento, então vamos. E nós fomos. Tomamos um baita banho de cachoeira, super legal. Na volta nós fizemos essa letra maravilhosa, eu levei um violão na época, nós fizemos as primeiras ideias dessa música, do lado da cachoeira. Do alto da montanha sentarei pra ver o sol e apertar a folha que guardei, conservar em A Fundação Lei Teve todo um trecho aqui contado, enfim. E aí, galera? Vocês acham que essa letra é do Renato Russo, que essa música é do Renato Russo? Blanche Van Gogh alega, agora vem a parte da Legião Urbana Produções Artísticas. Legião Urbana nega que a música seja de Renato Russo. Por e-mail, eles afirmam que o cidadão que se identifica como Blanche Van Gogh jamais, nunca, em tempo algum, foi parceiro em qualquer composição musical ou participou em qualquer evento artístico com Renato Russo. A Fundação ainda afirma que não ratifica canções e letras que sejam de autoria do Renato Russo e não estejam catalogadas pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Ou seja, o que está fora do MIS ali não é, digamos assim, oficial. Vocês acham que isso invalida a canção, a suposta canção Bom Jardim, né? Suposta canção de Renato Russo e Renato Rocha em parceria com Blanche Van Gogh? Porque existe uma questão também. Vamos supor, eles falaram que beleza, a música não é do Renato Russo, a gente não oficializa isso, a gente não reconhece isso como uma letra do Renato Russo. Porém, o que impediria então de Blanche Van Gogh falar, então eu vou lançar a música sem o nome de Renato Russo, já que não há o reconhecimento, então a música é minha. Porque nada impede de fazer isso também. Mas a música não foi lançada.
O que nos leva a crer que muito da canção ser lançada era para ter esse marketing de ser uma canção do Renato Russo. Será? Então aqui tem muitas questões que começam a aparecer com relação a esse caso aqui. Começa-se a achar que pode ser também uma rixa. A forma como a Legião Urbana Produções fala, o cidadão chamado Blanche Van Gogh, é uma forma muito pessoal, né? Parece que é uma briga mais profunda aí, parece que não é uma coisa simplesmente assim de um e-mail formal, não reconhecendo alguma letra. Há um pequeno desprezo aqui, você percebe que um desprezo que é colocado aqui nas palavras, né? Ah, o cidadão gosta de ser chamado, sabe? Então, vamos ver. E que ainda avalia possíveis providências judiciais em relação a Blanche Van Gogh. E o que eu quero fazer com esse áudio? Eu gostaria de ceder esse áudio. Por que eu gostaria de... Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Os filhos do Renato Rocha estão passando problemas financeiros mesmo. Aqui está uma questão importante. O fato dos filhos do Renato Rocha estarem passando por situações financeiras difíceis pode ser também uma tentativa de, olha, de sensibilizar a outra parte, falar, pô, ajuda essa família não merece estar passando por isso. Volta para aquilo que eu falei. Já que o outro não reconhece, por que não lança a música do Renato Rocha e divide esses royalties, arruma esse dinheiro? Será que é porque a música não daria tanto dinheiro sem o nome de Renato Russo? E aí a gente pensa, essas 16 canções que estão com Blanche Van Gogh, tudo está no campo da especulação, tá, gente? Essas 16 canções que o Blanche Van Gogh diz ter em diversos veículos de imprensa, ele dá entrevistas dizendo que pode ter ainda 16 letras inéditas. Será que de fato são do Renato Russo? Ou ele falou, pô, já que eu tive um tempo com o Renato Russo, ele não tá aqui para confirmar. Nesse caso aqui, nem o Renato Rocha tá para confirmar, eu posso lançar essas canções como sendo dos caras. Novamente, pode ser especulação, pode ser não, isso é especulação. Isso é especulação e também pode existir o lado de que ele, de fato, teve essa parceria, essas letras foram reconhecidas e tudo. Essas letras foram feitas pelo Renato e ele não está conseguindo reconhecimento. Então fica tudo muito nebuloso, não é? Eu acho que precisaria ter pessoas que, de fato, pegassem essa letra, né, fizessem assim uma comparação caligráfica, né? Ver se tem ali convergências de caligrafia. Tem muita coisa aí, mas continuo dizendo, se ele quisesse realmente ajudar a família do Renato Rocha, ele teria lançado a música, mesmo sem o nome do Renato Russo. Não merecem isso, são uma família íntegra. No fim da entrevista, Blanche faz um apelo a Giuliano, o filho de Renato Russo, e fala de Zeido, um primo de Renato, que poderia confirmar toda a história da amizade entre os dois. Eu faço um apelo ao Juliano Manfredini, que verifique a minha história com a sua própria família, Juliano Manfredini. Que você busque Zeido. Tem vários amigos. Então, assim, Zeido e vários amigos que podem confirmar a história e tudo, mas podem confirmar a história da amizade, né, que eles tiveram, que meio que algumas coisas já confirmam, né? A amizade, ou sei lá, breve coleguismo, qualquer coisa nesse sentido. Porque tem fotos juntos, né? Isso aí não dá pra negar, né? Tem foto dele, Erasmo Carlos e o Renato. E tem foto dele só com o Renato aqui. E além do que, composições que pra estar no ECAD, como tá os dois nomes lá, enfim, isso tem que chegar pra ser oficializado assim, não é oficializado porque eu quero, né? Então é uma coisa mais oficial mesmo e tem que ter um acordo para ter os dois nomes lá. Então existiu essa relação, o que desvale um pouco o que o documento da Legião Urbana Produções Artísticas emitiu, porque ali está dizendo que ele não participou em qualquer evento com o Renato Russo, tipo, não tem relação nenhuma, tá querendo se aproveitar do nome. E essas canções que estão no ECAD, que é composição junto com Blanche Van Gogh, não é? Elas não existem. Enfim, essas fotos que ele apresenta aí, essas fotos não são montagem, não existia montagem na época. Hoje no Photoshop eu faço fotos até melhores que essa. Eu e o Renato Russo junto assim. Consigo fazer hoje em dia, mas na época não dava para fazer isso. Então também fica essa questão, né? Também fica essa questão. Não é que ele participou. Agora, se essa letra, Bom Jardim, é do Renato Russo, aí é outra história, né? Entre eu e o Renato que sabe dessa história. Se depender de Blanche, Bom Jardim vai estar no novo trabalho do Cogumelo Plutão. Spoiler, não Os esteve. velhos sucessos também. Pois é, aqui ele vai terminar com a canção e aí a gente finaliza. Gente, aí eu pergunto pra todos vocês, o que vocês pensam dessa história? Vocês acreditam que essa letra é a letra do Renato Russo? Vocês acreditam que essa melodia é uma composição ali do Renato Rocha? Você acredita num reencontro de Renato Rocha e Renato Russo logo na sequência, né? Lembrando que em diversos depoimentos, entrevistas e tudo, Renato Russo não falou sobre um reencontro com Renato Rocha. E eu também não encontrei o Renato Rocha falando sobre um reencontro com Renato Russo.
Russo ou que teria outras parcerias com o Renato Russo, sendo que na Legião Urbana as parcerias de Renato Rocha e Renato Russo são poucas, são mínimas. Daniel na Cova dos Leões é uma delas. O Renato Rocha participou de algumas outras composições junto ali do pessoal da Legião Urbana, mas não tinha muito essa participação ativa em composição. Eu acho que uma outra canção com o Renato Russo seria aproveitada pelo Renato Rocha ainda em vida, né? Eu não sei, ele teria tentado fazer alguma coisa com isso, teria algum respaldo da família talvez, não é? Apesar de todas as brigas e tudo. Agora, é muito difícil acreditar numa história depois que os dois Renatos não estão aqui. A gente não pode averiguar com ninguém, a gente só tem a fala aqui do Blanche Van Gogh. Ou seja, o que eu acredito de tudo isso é que o Blanche Van Gogh tá numa sinuca de bico. Se de fato ele teve isso, toda essa participação com o Renato Russo, essa canção Bom Jardim seja de fato uma canção inédita, ele não vai conseguir provar isso, não vai conseguir provar e ele vai ficar com essa frustração muito grande de não ter como provar isso. Agora, se ele estiver inventando também, aí, meu amigo, não tem o que fazer, porque há a possibilidade também dele falar, beleza, eu tive com o Renato Russo, se eu inventar 16 composições novas aqui e ganhar dinheiro com isso. Tá, não tô dizendo que é isso, mas há a possibilidade também. Deixem nos comentários o que vocês pensam e lembrem-se, tem o nosso livro lá, sem compromisso nenhum, clique lá no avise-me quando a campanha começar e se você, caso te interessar, faça lá a aquisição do seu livro, né? Ajude a gente a financiar esse trabalho também. Tem muitos outros livros sobre Renato Russo por aqui, porque por enquanto esse vai ficando por aqui também. Obrigado a todos vocês e até a próxima.